Beleza? Pessoal, 11 horas, vamos dar o pontapé, e assim que o pessoal for chegando, eu vou conversando aí com todo mundo, e a gente tem somente uma hora para poder explicar bastante sobre aí as necessidades do mundo BIM, a necessidade aí do processo do Revit. Deixa eu ver, só mudar minha webcam aqui, para poder ficar mais fácil. Eu acho que não facilitou. Acho que agora sim, tá na outra webcam, fica melhor a imagem. Então, Fábio Silva, seja bem-vindo, Gabriel Elias, o pessoal que já estava aí, então Alexandre, o Fábio, Felipe, Gabriel, vamos lá, pessoal. Nós temos aí uma hora para poder falar bastante sobre interoperabilidade. Bom, primeira coisa, o que consiste, então, a palavra interoperabilidade? Dentro da Autodesk, nós temos alguns sistemas, nós chamamos de coleções, que permitem a realização de um projeto para uma determinada disciplina ou grupos específicos de ferramentas para uma determinada área. Traduzindo, se eu trabalho com construção civil, arquitetura e a engenharia civil, eu vou trabalhar com a coleção chamada AEC, tá? Que é voltado para o Engineer and Construction. Dentro dessa coleção, eu encontro diversos programas, entre eles o Revit, que utiliza a tecnologia BIM. Para quem não conhece e para quem está entrando nessa nova onda, eu falo que é uma onda para mecânica, mas para quem já está na construção civil, já é uma realidade, que seria o Building Information Modeling, ou seja, as informações do seu modelo 3D, ele é exportado para as disciplinas correspondentes e você extrai quantitativo, fluxo, extrai cronogramas e assim por diante. Você tem toda o gerenciamento de uma obra hoje em dia com um modelo 3D, tá? O BIM, ele já é utilizado há anos aí pelo mundo. No Brasil se difundiu nos últimos anos, principalmente na região sul, onde as normativas já estão sendo utilizadas, e agora em algumas concessões, a parte de contrato, e principalmente licitações públicas, estão exigindo a utilização do processo BIM, ok? Bom, só que é aquilo que eu falo, nem sempre um programa resolve todos os seus problemas. Por quê? Eu preciso projetar a parte arquitetônica com Revit, posteriormente utilizar um software específico para cálculos, para poder fazer as estruturas de concreto, estrutura de aço, então eu vou partir e migrar para um outro programa, e aí eu vou aumentando e dissipando informações num ciclo de softwares. Bom, essa é a coleção que nós conhecemos como AEC. Dentro do AEC, vai o Civil 3D, o InfraWorks, o Navisworks, o Autodesk Docs, o próprio AutoCAD, ele faz parte dessa coleção. Quando nós voltamos para a realidade mecânica ou trazemos isso para o nosso dia a dia, principalmente para a engenharia de manufatura, para o pessoal mecânica, o pessoal de elétrica, eu tenho que conceber o quê? Um produto, um projeto, e em cima desse projeto eu vou detalhar e depois eu vou produzir, tá? Eu não tenho somente um programa. A Autodesk ela disponibiliza desde as ferramentas do processo CAD, Inventor, AutoCAD e o Fusion. Essas são as três ferramentas principais. Mesmo que nós tenhamos aqui o AutoCAD 3D, eu recomendo fortemente a utilização para 3D no Inventor e no Fusion 360. Posteriormente, eu tenho outras ferramentas, como o Navisworks, também pode ser rodado na categoria de mecânica, o 3D Studio Max, o Recap, o Inventor Nastran, o Volt, que para nós, a mecânica, o Volt, ele é tão essencial na parte de organização ERP, onde eu vou trabalhar com o processo de controle, as ordens de serviço, e em cima disso eu vou extrair informações para o setor de manufatura, o setor de produção. Bom, resumidamente, então, vocês percebem que são duas áreas bem distintas, tá? Eu consigo entender que cada um, ela complementa uma necessidade,
E aí acaba aqui gerando as dúvidas principais ou as dúvidas que sempre rondam, né? Eu já falei um pouco sobre esse fantasma, que é se eu troco o programa, qual é a minha relação de eu conseguir abrir isso em um outro software ou abrir em uma outra extensão. Galera, eu vou focar agora bastante aqui na nossa tela, então vocês podem até esquecer aqui a parte da minha webcam, é só mesmo essa introdução, eu creio que deu tempo do pessoal chegar, puxar a pipoca, numa terça-feira, pelo menos fria aqui em São José dos Campos, espero que vocês estejam aí num calorzinho, estejam mais aquecidos do que eu. Então agora sim, vamos puxar a pipoca, fiquem confortáveis e vamos fazer essa 1 hora mais agradável possível para todos aqui. É o seguinte, tenho na minha tela 2 programas bem distintos. Temos aqui o nosso querido Revit, ou Revit, e nós temos aqui o nosso Inventor Professional na versão 2023. Dentro das disciplinas voltadas para a parte de arquitetura, nós encontramos a necessidade de inserir componentes e blocos. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre esse projeto que eu fiz aqui, é a casa do Mr. Walter White. Então, Say My Name, essa é a casa dele, fiz num projeto paralelo, está faltando só um ursinho aqui na piscina, mas vamos supor que eu queira colocar dentro dessa casa, tá, alguns objetos e alguns móveis. Para quem não conhece bem o Revit, para quem não conhece a filosofia dele, eu consigo trabalhar com a inserção de RFAs, ou seja, arquivos e blocos, vamos chamar de blocos, mas não seria essa a nomenclatura correta, tá? Aonde eu vou ganhar tempo trazendo componentes de fabricantes e produtos específicos. Então, vamos supor que eu quero uma porta, eu tenho uma biblioteca específica de portas, ou chamadas RFAs de portas, e em cima disso eu vou conseguir introduzir no meu projeto. Se eu quero um componente, por exemplo, de uma louça, de uma privada, de uma pia, de uma geladeira, eu consigo habilitar o item de componente, carregar a biblioteca qual o objeto que eu desejo, tá? Desde mobílias, desde elementos técnicos, e isso vai permitir com que eu faça toda a minha relação, vamos chamar de humanização, a planta humanizada. Não somente a parte estética, mas também a parte técnica, eu consigo trazer componentes técnicos. Como assim, Daniel? Bom, um arquivo RFA, ele pode ser inserido em uma estrutura chamada de sistemas. O Revit permite que você faça projetos desde elementos de AVAC, que é o sistema de ventilação e ar-condicionado, elementos de fabricação, que são componentes que nós chamamos de infra, né, ou dutos, sistemas de fixação para calhas. Então, isso permite que eu faça toda essa, vamos chamar, né, composição do projeto rapidamente e facilmente. E eu tenho aqui os componentes mecânicos que são voltados para os equipamentos, seja eles de refrigeração, fancóis, selfies, caldeiras, e por último, temos a hidráulica e temos a elétrica. Bom, notem que então o Revit ele é um programa bem dinâmico, bem vasto, né, na sua pluralidade. E agora, aonde que eu vou entrar com o Inventor? Primeiro, existe uma necessidade gigante no mercado da gente construir RFAs ou para clientes ou para os nossos projetos customizados. E a dinâmica de trabalhar com o RFA dentro do Revit, ele vai ser um pouco mais complexa, porque ele não trabalha tão bem com parametrizações de funções. Ele trabalha sim com parametrizações, mas para quem trabalha com a parte mecânica, ou seja, já trabalha com esboço, extrusão, remoção de material, vai entender que a dinâmica dele é um pouco mais simples. Então, sim, daria para projetar dentro do Inventor e posteriormente exportar isso para o nosso processo do Revit. Então vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo prático, um exemplo didático a nossa estrutura. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um novo arquivo, tá? Eu vou fazer com vocês step by step do Inventor. Pessoal, esse arquivo é um arquivo IPT. Não é necessário abrir nenhum arquivo especial, nenhum template especial para execução do seu objeto. Em cima disso, o que eu vou executar? Eu vou habilitar a minha função de Start de Sketch,
vou iniciar uma ferramenta de esboço ou uma ferramenta de modelagem 3D, eu prefiro trabalhar com os planos, tá? De elevação no eixo Z e posteriormente os planos de trabalho ou extrusão no X, Y. Então, para fazer algo bem rápido, algo bem prático, não quero também estender muito nessa dinâmica, mas eu vou colocar alguns pontos. A primeira coisa que nós necessitamos é o seguinte: eu vou habilitar a minha função de linha, desenhar aqui uma referência, eu vou colocar aqui em torno de 400 milímetros, tá? E vou puxar uma linha na minha vertical com aproximadamente 600 milímetros. Pessoal, essas duas dimensões, quando elas são tratadas dentro do Inventor, nós temos que ter a primeira concepção que elas são duas referências, tá, de parametrização de fx com o nome D0 e D1. Para você que quer fazer essa, vamos chamar, né, interoperabilidade entre RFAs, eu recomendo que você coloque nomes, facilitando a utilização dentro do Revit. Então, para quem já conhece o Revit, fala assim: Daniel, eu consigo exportar esse RFA e lá dentro eu mudar os valores? Sim, consegue. Então, uma coisa muito importante é, além de executar o esboço, é configurar o esboço de maneira que a pessoa que vai trabalhar com ele dentro do Revit vai entender as alterações. Então aqui o D0, que é o 400, eu vou chamar aqui de base. E o D1 eu vou chamar de altura. Isso é importantíssimo para que eu consiga fazer esse meu sistema de export. Tá? Eu vou fazer aqui mais ou menos uma mesa de centro com o formato de L. Tá? Vou colocar ela aqui com mais ou menos 1200. Tá? E vou fazer aqui um offset com mais ou menos aqui uns 20 milímetros, um compensado aqui de 20 milímetros, e vou executar essa minha operação aqui. Bom, basicamente é uma escrivaninha, uma mesa de centro, não vou me focar muito sobre o projeto artístico aqui não. Vou fazer uma extrusão, e aqui eu vou colocar, então, a largura, né, ou a profundidade dessa minha mesa. E eu vou chamar aqui com aproximadamente uns 800 milímetros. Pronto, essa é a nossa mesinha de centro. Professor, mas somente isso é suficiente para eu exportar o meu componente para o RFA? Na verdade, não. Por quê? Uma vez que você parametrizou as suas funções, tá? Tanto a base, a altura, a profundidade, algumas não são tão importantes. Eu preciso fazer com que o Revit agora entenda que isso é um arquivo, vamos chamar de família. Então, alguns parâmetros precisam ser exportados, tá? Com o critério de edição. Então, por exemplo, o elemento base, ele precisa e deve ser categorizado como um elemento de exportação. Se esse objeto ou essa dimensão não estiver habilitada, na hora que eu coloco essa minha referência dentro do meu objeto, dentro da minha estrutura, vamos chamar do modelo, automaticamente ele acaba aqui dando problema. Quando eu faço agora esse export, tanto para a altura, tanto para o base, eu consigo também trabalhar. O que acontece? Partindo desse pressuposto, eu vou colocar base, altura e profundidade. Preciso de todos? Não. Eu vou colocar somente esses dados necessários. Vou clicar em Done, tá? E aí uma coisa importante que nós temos que entender, que o Revit, uma vez que você tem um componente, tem um objeto ou um RFA, ele vai ter aqui dentro dele várias propriedades, não somente dimensionais, mas também dados de identidade que vão desde custo, marcas de tipo, modelo, fabricante, que são vamos chamar, né, a inteligência e todo o DNA desse seu produto. Quando nós estamos dentro do Inventor, a mesma coisa acontece, só que ele tem uma nomenclatura um pouco diferente. Ele trabalha com um sistema chamado iProperties. Nos primeiros Tech Tracks que nós tivemos aqui, na Parse, nós falamos sobre a exportação desses dados, tá, com os formulários, com as referências que nós utilizamos dentro da estrutura, principalmente, né, para criar ali preenchimentos de legenda. Então, vamos supor que o autor, eu queira colocar aqui, professor Daniel Severino.
Empresa, Pars do Brasil, tá? Eu quero levar opa, deixa eu colocar aqui, Company, Pars do Brasil, e o gerente vai ser o Guilherme, nosso querido irmão Guilherme, pronto. Então eu tenho aqui autor, o gerente e a empresa, a companhia. Posso colocar aqui outras referências como Revision Number, Project Engineer, o Stock Number, Part Number. Isso tudo vai necessitar de dados em cima do seu produto. Então, Part Number, eu vou colocar aqui 310522, aí eu vou colocar 1115, que é o horário de hoje, aqui só para a gente poder dar uma ideia sobre esse produto. Stock Number 012345 6-10. Pronto, e eu aplico essa minha informação. Bom, você vai utilizar agora a sua criatividade e executar N funções de modelagem em cima do produto. Uma vez que você concluiu essa sua etapa, estou sendo bem simplório porque a gente tem pouco tempo, tá? A gente tem pouca referência aqui para poder trabalhar. Eu tenho bastante assunto para falar e eu já vou direto ao ponto. Dentro depois da modelagem, eu vou clicar na aba Environment e aí eu preciso dar um adendo. Caso você tenha o Inventor instalado e você queira fazer exportação, é necessário fazer a instalação do Revit, chama interoperabilidade Revit. Na verdade, é um aplicativo que você baixa da Autodesk. Simplesmente, uma vez que você faz o login e executa o comando, ele instala para você automaticamente. Tá? Não é necessário adicionar nenhum recurso na sua licença. Ele mesmo já faz o seu processo de instalação. Então, quando eu faço aqui Begin Bean Content, começar essa minha estrutura de exportação, o Inventor agora está perguntando para mim o que eu estou exportando, qual é o meu tipo de objeto e quais são as informações que eu quero levar. Dentro dessa estrutura, então, vamos supor, tá, que eu necessite trabalhar com um objeto de elétrica, um Cable Tray Connector. Ele já vai fazer para mim as conexões elétricas. Vamos trabalhar com dutos ou conectores de dutos. Ele já vai exportar como um duto. Como esse objeto é simplesmente um objeto estético, eu não preciso categorizar. Tá? Eu vou deixar ele simplesmente com o nosso modelo básico. Então, o que eu gosto de fazer é habilitar o Outer Building Component. Tá? Ele vai demonstrar quais informações estão sendo levadas e quais dados da identidade estão sendo feitos. Por quê? Uma vez que eu tenho tudo preenchido, uma coisa é, dentro da minha identidade eu vim aqui e preencher manualmente. Mas espera lá, Daniel, você não havia preenchido lá no seu iProperty? Sim. Então, voltando nesse princípio aqui de Outer Building. Dentro de orientação, eu tenho a minha referência de como eu estou enxergando o modelo ou como eu vou enxergar isso na hora de inserir lá no Revit. É simplesmente um thumbnail que ele vai criar. Eu consigo trabalhar com essa minha referência com o Family Type Name. Eu vou chamar aqui mobília, tá? É uma categoria que eu estou criando para mobília. E na parte inferior no Model Property, quando eu habilito esse tick mark aqui, ou essa caixa de seleção, ele permite eu importar todos os dados que eu havia preenchido lá atrás no nosso iProperties. Qual que é a questão? Ele vai trazer para nós aqui todos os dados, desde área, centro de gravidade, densidade. Alguns objetos eu não necessito e alguns objetos também não são importantes para exportação. Então eu consigo filtrar quais dados eu desejo. Então, por exemplo, eu quero levar o autor, empresa, o gerente. Porém, data de construção, vamos só mudar aqui a minha seleção. Data de construção eu não preciso, part number, acho que até vou deixar o part number. Data de checagem, data de engenharia, custo, designer. A parte do physical eu vou eliminar todos e eu vou dar aqui o OK. Pronto. Olha só que interessante. Ele está levando para mim os dados relacionados às dimensões, às minhas, vamos chamar, né, propriedades físicas, né? Largura, altura, profundidade. E aí ele está me levando os model properties relacionados ao que eu preenchi. A companhia é Pars do Brasil, é o Guilherme, o part number 310522 e o stock number 01 até o 6-10. E o autor Daniel Severino. Olha só que interessante. Quando eu aplico essa propriedade, automaticamente o Inventor salva isso como uma referência de exportação. Eu não exportei ainda, eu estou
configurando a minha estrutura para exportação, tá? Quando nós clicamos em Export Building Component, agora sim, deixa eu só salvar esse objeto, porque eu não havia salvo, vou chamar aqui, ó, mesa pars do Brasil, ok, isso é importante salvar. Ao salvar, ele vai falar para mim aqui, ó, mesa pars do Brasil.rfa, que é um arquivo direto chamado Rabbit Family. Então, pera lá, eu estou criando um componente direto para a leitura do Rabbit? Sim. Se você tentar mudar as extensões, você consegue salvar em IFC ou salvar no ADSK, que na verdade é um Autodesk Extend File. O IFC, pessoal, já é um avanço muito grande, porque permite você exportar um projeto do Inventor para a leitura em processos BIM. Dentro dessa estrutura, tá, a gente consegue muito, mas assim, automatizar a importação de uma estrutura metálica para um projeto dentro de um software de construção civil. Eu consigo importar um equipamento para dentro de um layout no Navisworks, e dentro dessa referência a gente consegue fazer toda essa dinâmica que é o BIM funcionar corretamente. Bom, nesse caso eu vou chamar de mesa pars do Brasil.rfa em uma pasta que eu já tenho salva como Tech Track, que é o TT aqui, dessa nossa estrutura, e eu vou esperar agora o Inventor processar. Pessoal, quanto maior for o seu objeto, quanto maior a complexidade, ele pode gerar alguns erros ou ele pode gerar algumas incompatibilidades na exportação. E ao finalizar, o próprio Inventor nos demonstra um relatório, tá, em formato web, e dentro desse relatório ele me fala quais possíveis erros e quais os tipos, né, de problemas aconteceram. Nesse nosso caso, ele falou que não houve nenhum problema. Houve 10 faces, 0 conexões, tipo de famílias a propriedades e assim por diante, tá? Os parameters do Inventor e as propriedades que nós exportamos aqui com as referências. Então, houve sucesso em todos os pontos. Então, é bom você checar essa sua estrutura e, em cima dessa relação, você fica mais ciente do que está acontecendo. Então, eu vou finalizar o Finish Bean Content, voltamos à estaca inicial, arquivo configurado. Agora, dentro da minha estrutura, tá? Deixa eu voltar aqui para o Revit, já estou dando spoilers dos próximos assuntos. Vamos voltar aqui para o Revit. E agora eu vou voltar e habilitar o componente do RFA e habilitar aqui carregar família. Olha só que interessante, deixa eu só verificar aqui, mesa teste, vou clicar no abrir, eu acho que eu coloquei na pasta errada, mas tudo bem, deixa eu só puxar ele aqui, mesa teste, deixa eu ver se eu consegui salvar ele aqui, componente, carregar família, área de trabalho, Tech Track, arquivos RFA, deixa eu ver se eu exportei corretamente, environment, Bean Content, Export, Pars do Brasil, Save. Vamos ver se agora ele vai criar esse meu arquivo. Acho que eu não havia selecionado o Create. Mas vamos esperar ele aqui. Vamos para tipo de arquivo. Ok. Está processando. No primeiro ele não apresentou nenhum problema. Deixa eu ver quem está chegando aqui no nosso chat. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem, pode mandar. Então, Fábio, Felipe, Guilherme, Ivan, Carol, Lucas, Severo, sejam bem-vindos aí. Ok. Vou colocar, não quero ver o report, o Finish Bean e eu vou salvar. Vamos ver se agora ele nos trouxe. Ah, agora sim, mesa pars RFA. Estava achando estranho que ele não havia inserido, mas então vamos lá. Mesa pars do Brasil, ok? Vou dar um duplo clique, ele vai carregar esse objeto. Mas espera lá, Daniel, ele está carregando exatamente aquele objeto que nós acabamos de modelar? Sim. Eu vou colocar ele fora da casa, aqui na piscina do Walter White, e quando eu coloco no 3D, ele traz para mim exatamente aquela geometria que nós modelamos anteriormente, tá?
Mas faz sentido eu colocar essa referência simplesmente estética? Não, porque o processo BIM ele vai precisar que você faça as categorias. Então, olha só que interessante, as dimensões, a altura da base, a profundidade e todos os dados que nós necessitamos são inseridos corretamente nessa sua biblioteca. Deixa eu ver aqui. Lucas, bom dia. Em algumas exportações o objeto sai sem a orientação. Ah, boa, boa, Lucas. Eu já mostro para você como que você faz aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, resumidamente, para a gente poder acelerar aqui, já são 11h25, eu quero fazer o water pump e, posteriormente, fazer as estruturas de puxar um arquivo do Revit para o Inventor. Só resolvendo aqui a questão do Lucas Severo, que é o seguinte. Fechamos aqui, entendemos essa parte do import, temos o RFA. Quer uma dica? Pessoal, quer ganhar dinheiro fazendo RFAs? Procure pessoas ou clientes que necessitem exportar os seus produtos para Revit, mas eles não têm uma família. Hoje em dia, as melhores empresas de arquitetura buscam bons arquivos em RFA. Professor, não sei usar o Revit. Não tem problema, você usa no Inventor, exporta para o Revit e utiliza a sua biblioteca. Também serve para montagem, só tem que tomar um pouco de cuidado, Lucas, que quando você importa a montagem, ele vem como um bloco, como se fosse um composto, e eu vou fazer isso para uma montagem de uma bomba que eu vou inserir aqui logo logo, tá? Então vamos lá, vamos matar um item por vez aqui. Do Revit, caso você esteja executando a exportação, Lucas, eu recomendo que você altere aqui o seu UCS. Por quê? O UCS, ele basicamente referencia quem? O X e Y como base, que é o seu plano de inserção, e o Z como elevação. Então, uma vez que eu quero inverter essa mesa, tá? Ele está indo com essa posição, mas eu quero que ele vá com essa posição, eu seleciono um ponto de origem para o meu UCS, referencio o meu eixo X em uma determinada ponto e o meu eixo Y em um segundo ponto. A partir de agora, o seu objeto ele está referenciado no Z invertido. Mesmo que você faça a exportação, quem está denominando o seu UCS é o UCS novo, que é o UCS1. Tome cuidado, porque os eixos de orientação do Inventor às vezes confundem, tá? Se eu apertar o F6, o eixo vertical é o eixo Y, mas nós projetamos com o eixo Z de elevação, beleza? E aí nós vamos para agora um segundo produto, um segundo objeto. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que vocês necessitem ou tenham vamos chamar, né, a real necessidade de trazer aqui para dentro do seu projeto uma bomba. Eu estou usando aqui o site chamado GrabCAD, que é um site muito prático para você fazer o download de objetos ou blocos, tá? Eu vou colocar aqui Water Pump, tá? Não é bomba, é Water Pump. E dentro dessa referência, eu já vou ter alguns modelos pré-carregáveis. Basta fazer o login, basta você fazer o download, e uma vez que você tem esse seu objeto, você consegue utilizar sem problema nenhum no Inventor. Eu vou utilizar essa bomba aqui, Calpeda NM25, tá? Eu já estou com o meu login, vou fazer o download para dentro da minha máquina e vou chamar ele aqui como um arquivo zip. Tá? Vou trazer ele aqui para essa minha estrutura. Bom, salvei, vou na minha pasta TT, deixa eu só localizar agora esse meu objeto, vou dezipar ele aqui, jogar ele aqui dentro, pronto. E agora, dentro do Inventor, deixa eu até descer aqui as minhas referências, tá? Eu gosto de fazer um jeito mais prático, que é jogar ele aqui dentro para fazer um arquivo direto do meu modelo. Uma vez que eu carrego essa bomba, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, até falando sobre o que o Lucas falou, isso é uma montagem, tá, pessoal? Mesmo que seja um arquivo STEP, eu estou fazendo aqui ao vivo com vocês, então possivelmente pode ter algum objeto que esteja solto, tem algum objeto que esteja com um nível de complexidade alto. Então, eu trouxe essa bomba, e essa bomba ela é feita com assembly, com vários objetos ou várias partes que são componentes montáveis ou não do seu item aqui de estrutura. Bom, o que eu quero salientar não é exatamente isso, tá? Eu vou salvar ele aqui, tá? Eu vou chamar como bomba M25, tá? Vou salvar aqui no TT. E em cima dessa minha estrutura, eu vou agora
dentro do environment novamente, habilitar a minha referência do bin content, só que como esse objeto ele não é simplesmente uma extrusão, notem que o Inventor já habilitou para mim a opção Simplify. O Simplify ele permite reduzir bastante geometrias ou complexidades que muitas vezes não são oriundas ao processo BIM. Eu não quero entender qual é o duto, qual é a conexão, eu quero entender somente o contorno e a volumetria, por exemplo, dessa máquina. O que está dentro da máquina para mim não é importante, mas eu quero entender a localização e a volumetria desse objeto dentro do meu contexto de instalação. Bom, para esse caso não é tão drástico, porque a nossa bomba aqui está até que simples comparado ao nível de peças, tá? Nós temos somente aqui, acho que são 30 peças dentro dessa minha relação de montagem. Mas, na orientação de produto, eu recomendo que você faça uma conectividade para facilitar a sua vida no processo de tubos. Como assim, professor? Vamos lá. Dentro aqui do Map Connectors, tá? Que é a minha parte de tubulação, elétrica e assim por diante, eu tenho meu item chamado Pipe Connector. Quando eu habilito o Pipe Connector, eu estou no Inventor, pessoal. Notem que eu não estou no Revit, então eu estou fazendo essa comunicação entre os dois. Eu posso vir aqui ó, e selecionar um tubo, ou um cilindro, ou um eixo como objeto de entrada ou objeto de saída. Dentro dessa minha relação, ele já entende que tem um diâmetro nominal de 30,5, porém, esse 30,5 é baseado no modelo 3D. Ele já entendeu que essa é o meu diâmetro. Ele não colocou NPT, BSP, não colocou as normas DIN, mas ele entende como a relação da geometria que você tem. Por que que isso é importante? Quando você importa isso para o Revit, ele já sabe que dali tem que sair uma tubulação. Então, o processo BIM consiste não somente em ter famílias bem detalhadas ou famílias com o sólido perfeito, mas famílias inteligentes. Uma coisa que muita gente peca ao trabalhar com BIM é colocar somente a volumetria. E aí nós transformamos no nosso objeto em maquetaria. A maquetaria, que é só a volumetria, não adianta nada se eu não tenho as minhas informações de parametrização, da onde sai a tubulação e assim por diante. Então, colocando o diâmetro, eu consigo também habilitar o System Type. O que que é o System Type? Eu vou dar uma traduzida para vocês aqui, porque essa nossa bomba, esse pump, ela pode trabalhar com, vamos chamar de água fria, mas no sistema doméstico, água quente para o sistema doméstico, sistema de proteção a seco, outros sistemas de proteção, sistema de proteção de pré-acionamento, tá? E aqui eu vou encontrar todos os meus tipos, ou sanitário ou não definido. Como eu estou trabalhando com uma bomba, poderia ser uma bomba de recalque, vamos trabalhar com sistema de proteção de incêndio, vamos trabalhar com outros. E dentro dessa minha configuração, eu consigo todos os dados técnicos de conectividade. Esse meu fluido, ele é bidirecional? Não, ele é somente um item. Ele é entrada ou ele é saída? Nesse nosso caso é out, é saída. Eu não consigo voltar o tubo para dentro da bomba, então o fluxo de elemento é de saída. Consigo trabalhar com qual é o tipo, né, de configuração, eu posso trabalhar com pré-setado, calculado ou com sistema. Galera, já são 11h34. Notem que de meia hora para cá, a gente elevou o nível de complexidade de simplesmente colocar um RFA de uma mesa para um RFA totalmente parametrizável voltado para a engenharia. Então, nesse caso, eu vou deixar somente aqui a ilustração para que vocês deixem esses cálculos, tá? Ou o método de perda também do seu processo, que é o coeficiente K, ou especificar o seu processo de perda. Você consegue todos esses parâmetros antes de exportar. Uma vez que eu faço isso, clico no OK e ele já tem então esse meu dado de saída de água. A mesma coisa pode ser feita para o meu processo de entrada. Se eu selecionar, por exemplo, o eixo cilindro, temos o diâmetro nominal de 45 e eu também vou trabalhar com o sistema de proteção a incêndio. Nesse nosso caso, ele é o IN, é o meu item de entrada. Lembrando
que todos os processos feitos para BIM, para processos RFAs, tem que ter uma analogia ao seu projeto. Não adianta simplesmente clicar aqui e deixar o Revit, não. Você tem que ter essas informações previamente, ok? Então, o BIM, o processo de inteligência, só funciona com a parte humana também interagindo. Muitas pessoas acreditam e confiam que o BIM vai fazer tudo, não, mas a interação humana é essencial, uma boa configuração é primordial para que tudo isso aconteça perfeitamente. Uma vez que eu configuro nessa minha relação, então eu tenho dois conectores, duas estruturas, e eu tenho a minha relação de base e de saída de bomba. Bom, praticamente podemos agora voltar para o meu Autor, que é o meu sistema de dados. Eu não tenho nenhum dado a ser exportado como dimensional, mas eu posso selecionar propriedades do objeto, como, por exemplo, fabricante, categoria e assim por diante. Como nós simplesmente importamos isso de uma biblioteca, no GrabCAD e um STEP, eu vou deixar isso sem preenchimento. Eu já vou partir para o Export Building Component, ok? Deixa ele falando que está utilizando do you like is current environment simplify substyle. Não, eu vou criar um a partir do meu modelo que está. Então eu vou chamar bomba M25 parse e vou salvar. Ele vai processar. Aquela pergunta que ele fez o seu objeto tem muitos elementos complexos. Deseja reduzir? Na verdade, não. Eu falei, quero que você simplesmente exporte nessa minha complexidade. Vamos verificar o relatório. Ele não teve nenhuma falha, ele apresentou dois conectores, todos os objetos teve sucesso. E agora eu vou checar aqui na minha biblioteca. Vamos ver se ele trouxe aqui, ó, bomba M25 parse. Legal. Vamos voltar aqui para o nosso objeto. E a simplicidade aqui já começa a funcionar. Por quê? Quando eu habilito o componente, ele já vai me levar para a biblioteca que eu desejo, bomba M25 parse, e quando eu habilito inserir, eu vou fazer ele aqui na parte externa, tá? Desse piso. Notem, deixa eu jogar ele para cá, como eu não fiz o meu item de base, deixa eu só puxar ele para cá, porque o meu foco vai ser isso aqui, ó. Quando eu seleciono, automaticamente ele já tem dois conectores, um de entrada e um de saída. Mas espera lá, ele sabe o diâmetro, ele sabe que esse é saída e ele sabe que esse é entrada? Não. Nós configuramos isso no Inventor. Se eu clicar aqui nesse conector, o próprio Revit já vai pedir para que eu faça uma tubulação. E essa tubulação, como não tem nenhuma rota, né, essa tubulação já vai ser um elemento para o meu sistema de hidráulica. Uma vez que eu clico nessa minha bomba, ele permite que eu faça ou que eu execute esse meu tubo sem problema algum. Lembrando, tá, que como eu não carreguei nenhuma família aqui, segmento de tubulação, ele não está configurável para a hidráulica. Mas, resumindo, tá, a simplicidade de você criar uma família RFA com toda a inteligência, com todas as conectividades, com todas as estruturas permissíveis ao trabalhar com BIM, tem que ser feita de maneira correta e você pode fazer isso com o Inventor, sempre migrando de um para o outro. Mas, Daniel, fazer RFA é fácil. Isso funciona com o Factory. Emerson, eu preciso fazer alguns testes, tá? Porque o Factory eu ainda não fiz as exportações diretas, tá? E em cima disso, automaticamente acaba que dando um pouquinho de problema. Então, o que que acontece? Dentro dessa relação, dentro dessa estrutura, a gente tem que tomar só um cuidado, porque entre as exportações e os elementos de conectividade, a gente não pode perder o objeto, né? Vamos chamar aqui, né? Vamos tentar reduzir. O modelo e os dados. Se no Factory você perder esses dados, você acaba aqui dando algum problema. Bom, vamos lá. Levando em consideração todos esses nossos dados, eu vou agora fazer um novo truque, que é o seguinte, vamos lá. Deixa eu só descarregar aqui os meus arquivos. Bom, quem sabe faz ao vivo. Eu vou fechar aqui o nosso bump, vou fechar esse nosso Walter White, não quero trabalhar com ele aqui. E agora eu vou demonstrar para vocês algo que eu acho sensacional. Vamos entender aqui, deixa eu finalizar esse aqui também, deixa eu dar uma aliviada na minha máquina.
para não dar nenhum problema. Legal, vou fechar aqui. Vamos voltar ao original. Não quero essa bomba também. E aí vamos supor aqui, pessoal. Para quem não conhece o Revit, tá? Eu tenho aqui um projeto de larga escala em um prédio, aonde ele tem todos os meus sistemas aqui de infra. O que que seria isso? Todos os meus dados, todos os meus objetos de hidráulica, de elétrica, só que eu necessito fazer, por exemplo, um pergolado nessa lateral aqui do prédio. Mas o meu engenheiro trabalha só com o Inventor, ele não consegue trabalhar com o Revit porque ou não tem o pacote de coleção, né? Vamos ter a coleção da Autodesk, ou por simplesmente conhecimento. Então, você fica engessado em não criar o seu pergolado ou no achismo de tentar ficar medindo. Não, não é necessário mais isso. Vamos supor que eu queira reduzir, tá, esse complexo aqui de salas em somente essa região onde está um sistema de self-Fancoi, e eu quero levar isso para o Inventor para trabalhar com estruturas de frame. Eu sei que a gente tem aqui só 19 minutos, mas eu vou tentar ser o mais direto possível. Eu vou clicar aqui e eu vou reduzir essa minha estrutura, tá? Eu vou diminuir esse meu objeto para a região aqui do self-Fancoi, beleza? E aí vou manter as minhas estruturas nessa posição e eu vou salvar esse objeto dentro do Revit. Beleza. Teoricamente, temos um projeto, então, com uma vista reduzida. Agora, dentro do Inventor, eu vou abrir uma nova montagem. Eu estou abrindo um novo sistema, um novo arquivo e um novo projeto. Bom, professor, eu já utilizo o Inventor há mais de 10 anos, há 20 anos, e eu sei que quando eu venho aqui no meu Place, ele pede para inserir arquivos, tanto de referências que vão desde softwares CAD, desde arquivos do Inventor até o AutoCAD. O que que acontece? Nas últimas versões, eles permitiram a inserção de um arquivo RVT. Então, supostamente, aqui no nosso Place, eu tenho o Place normal, o Content Central e o Import CAD File. Isso cria um link. Bom, o que que acontece? Quando eu faço o meu link, tá? Eu consigo fazer essa minha referência, automaticamente o que eu faço em um fica feito no outro. Eu consigo ter essa nossa analogia muito mais prática. Bom, uma vez que eu faço esse meu elemento do projeto Revit com a inserção de link, que é o Imported CAD File, eu vou clicar no Open. Pode ser que demore um pouco, tá? Pode ser que demore um pouco, devido ao nível e à complexidade do seu modelo. Como eu peguei algo aqui GG, eu peguei algo aqui macro e eu tentei reduzir, pode ser que demore alguns segundos. Mas depois eu vou tentar fazer com o Factory, realmente eu fiquei curioso agora, mas eu nunca testei, mas eu acho interessante a gente tentar fazer isso aí depois. Eu sei que o Fusion, ele tá para ser implementado o sistema de RFA, que é o nosso carro-chefe aí. Bom, olha só que interessante, abrimos aqui, ele está colocando para mim uma prévia de 890 elementos, tenho as categorias, o que que eu quero trazer? Eu quero trazer os meus dutos, eu quero trazer os meus elementos de iluminação? Não, o que eu quero é a infra e a parte do duto. Elétrica para mim não é importante nesse momento, então dispositivos elétricos eu vou tirar, dispositivos de iluminação eu vou tirar, elementos de escadas eu vou deixar, forros, luminárias eu vou tirar, modelos genéricos, montantes, painéis, terminação de ar, portas. Então, aqui eu consigo dar uma filtrada em o que eu quero enxergar no meu processo. Uma vez que eu clico aqui agora no OK, ele fala que há mais de 770 objetos, né? E ele fala que para uma boa performance é recomendado que tenha pelo menos 250. Mas tudo bem, vamos fazer ele rodar aqui, vamos estressar o sistema ao vivo e verificar o que eu consigo gerenciar com vocês. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está carregando. Vamos abrir aqui.
Beleza. Enquanto isso, quem quiser mandar mensagem pode mandar. Falta só uns 15 minutinhos. A gente daqui a pouquinho já acaba. Vamos esperar aqui o nosso inventor. Então, quero agradecer novamente o Alberto, o Emerson Gomes, Fábio Silva, Guilherme Custódio, o Ivan, a Carol, o Lucas Severo e a todo esse pessoal que está participando aqui no chat. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá. Alberto, eu fico próximo aqui ao Centro da Juventude, próximo aqui ao bairro Parque, Morumbi, próximo ao Vale Sul. Se você quiser conhecer a gente aqui, é muito bem-vindo, tá? Seja bem-vindo aí, Alberto. Fique à vontade, me manda uma mensagem, depois a gente te marca. Então, pessoal, olha só que interessante. Eu estou com o processo aqui do Inventor. Peço desculpa, pessoal, minha garganta está naquela semana ainda que está meio ruim. Mas vamos lá. Eu estou com a minha estrutura, então, dentro do Inventor, tá? Eu vou pedir para que o Inventor coloque dentro da minha relação de Zero Placed Component, tá? E uma vez que eu insiro esse meu objeto, vamos ver se ele vai conseguir carregar isso facilmente, sem travar a minha dinâmica, eu consigo trabalhar com peças ou a criação de conjuntos dentro desse meu modelo. O que eu quero dizer para vocês, e eu quero exemplificar, hoje em dia não tenho por que eu ficar engessado em trabalhar somente com um programa CAD, ou criar empecilhos de, eu não consigo evoluir com o meu processo porque o meu objeto é legal. Deixa eu só fechar aqui, abrir de novo. No cancel, yes, close. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. E você deixar o seu processo bem mais atrasado. Bom, por que aconteceu esse fechamento aqui? Possivelmente eu dei dois comandos sobrepostos. Eu pedi para inserir um objeto pesado e ao clicar com o mouse aqui, eu cliquei novamente com o inserir, que é o botão no place. E aí ele automaticamente carregou dois objetos pesados em cima de um único arquivo. Eu vou abrir novamente aqui o nosso item de montagem, tá? Vou puxar para cá e vou inserir novamente. Fiquem tranquilos, não temos que ter pânico em relação a isso. Então vamos lá. Vou trazer o nosso objeto do TT, que é o nosso projeto sample, ok. Vamos pedir para ele analisar. Dessa vez eu vou tentar reduzir bastante o nosso modelo, vou tentar colocar pelo menos com 500 objetos, não vou deixar ele estressar novamente. Entendam que a minha máquina está rodando com programa de gravação, o Revit, então pode haver um déficit no meu processamento, na minha máquina, tá? Então, o que eu recomendo é trabalhar exclusivamente com o Inventor e tente fechar tudo aquilo que é desnecessário. Então, eu vou tirar aqui as colunas, dispositivo de iluminação, dispositivos elétricos, vou deixar os dutos, eixos, equipamentos elétricos, escadas, forros, as luminárias, os pilares eu vou deixar, já deu uma boa simplificada, terminação de ar, tubulação, vamos ver se agora vai, 600 objetos, ok. Vou clicar no ok novamente, vamos esperar ele processar e inserir ele aqui dentro do meu objeto do Inventor. Vamos lá. Alberto, você também é de São José, você está aqui na região, você perguntou, mas você está em qual lugar do Brasil, só para eu poder entender aqui. Ah, legal. A região aqui de São José ela é muito forte, principalmente pela Embraer e GM, né? Cara, que legal. Quando estiver por aqui, manda uma mensagem. Pessoal, o que que eu fiz na hora do primeiro insert? Eu apertei o botão direito e aí eu sobrepus esse camarada aqui, ó, place. E aí, quando eu fiz a segunda inserção, o Inventor sobrepôs no mesmo ponto. Então, houve um bug nessa minha inserção, tá? Normal. Pessoal, olha só que interessante. Esse é o projeto Revit.
Eu simplesmente importei aquela região que nós estamos aqui no projeto do Revit, da infra, e agora o nosso engenheiro de estrutura consegue modelar, consegue fazer qualquer objeto em cima dessa minha referência. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer aqui um pergolado. Eu vou criar uma nova peça, tá? Eu vou trabalhar com o standard IPT. Para quem trabalha com Inventor, a minha recomendação é que trabalhe com o standard milímetro, ou seja, o nosso padrão. Eu vou salvar isso dentro do nosso diretório do TT, do TechTrack, que é a nossa primeira base, base teste, tá? Vou salvar e eu vou selecionar como referência essa face. Uma vez que eu faço isso, eu posso criar os nossos esboços utilizando referências de projeção do meu modelo Revit. Como assim, professor? Se nós temos o conhecimento do Inventor, você já sabe que eu consigo habilitar o Project e selecionar geometrias oriundas do nosso elemento arquitetônico. Então, eu consigo ter toda a minha volumetria baseada no arquivo Revit. Então, essa interoperabilidade e facilidade de comunicação entre os dois me gera muita, mas muita, vamos chamar, né, recurso criativo e recurso também de construção. Aqui eu vou fazer basicamente um quadro, tá? Não vou trabalhar com mais nenhum objeto fora dessa proporção. Vou puxar aqui um contraventamento, só para ter uma ideia. E já que a gente está trabalhando com a criatividade, eu vou puxar esse plano, tá? Vou finalizar esse esboço, vou puxar esse plano para frente, vamos colocar aqui 3.000, vamos colocar 3 metros aqui, e aí eu vou trabalhar com o esboço em cima dessa referência, projetando pelo menos essa linha. Quando eu projeto, deixa eu puxar a linha correta, projetar esse ponto, essa linha vira construção, e automaticamente eu consigo, então, gerenciar aqui, ó, opa, peguei o ponto errado, gerenciar a minha construção nas quinas. E agora, com um elemento de Sketch 3D, eu consigo desenhar duas junções, ou dois objetos aqui, nessa minha referência. Ah, Daniel, mas aí é tranquilo, é simples, porque quando eu volto para a minha montagem principal, ele está como esqueleto, e é aí que começa o truque. Uma vez que você tem esse esqueleto inserido, você pode habilitar o seu sistema de design, e aí a mágica com o sistema de Insert Frame começa. Deixa eu só salvar essa minha montagem para ele poder liberar para mim as pastas de frame. Por quê? Supostamente eu preciso fazer um pergolado. Eu não tinha as dimensões desse pergolado até eu inserir o meu modelo do Revit. Eu importei o meu modelo do Revit e em cima dele estou gerando uma vista, e em cima dessa vista, em cima dessa estrutura, eu estou criando agora uma estrutura metálica baseada nas bibliotecas de frames já inseridas no Revit. Eu vou utilizar todos os recursos de frame, que são o notch, o meter, trim, o length, o reuse, o change, para que eu consiga ter agilidade no meu processo construtivo. Então, assim, dependendo do que vocês estão trabalhando, óbvio que vai haver aquela situação, Daniel, eu prefiro trabalhar com Advanced Steel, Daniel, eu prefiro trabalhar com AutoCAD, Daniel, eu prefiro trabalhar com Inventor, Daniel, eu prefiro trabalhar com Revit. A gente tem que entender que cada programa ele complementa o ciclo de construção, e hoje, principalmente para o processo BIM, não tem o porquê a gente ficar batendo cabeça. Quando é inserido a nossa tecnologia RFA e IFC, que são os tipos de extensões que eu consigo fazer essa comunicação, hoje em dia eu consigo trabalhar com mais agilidade. Como eu estou utilizando o 2023 e possivelmente a minha biblioteca está sendo carregada pela primeira vez hoje, então ele vai demorar aqui alguns segundos até que ele abra todo o meu processo do Content Central do 2023. Saíram 2 Service Packs para essa versão, pelo menos a 0.1 e 0.2 já estão disponíveis, tá? Eu não fiz ainda a instalação no meu Inventor. Mas vamos lá, eu quero fazer aqui uma estrutura de cantoneira, aonde eu vou selecionar esse meu esqueleto, tá? Consigo trabalhar com o posicionamento dessa minha, vamos chamar, peça, né, de cantoneira, com o ângulo, e eu consigo trabalhar com as minhas dimensões. Vamos trabalhar com uma cantoneira de 5 polegadas. E em cima desse quadro,
eu vou construir esse meu objeto facilmente, tá? Utilizando aqui os recursos do Inventor. Bom, uma vez que eu faço essa montagem, ele pegou ali os meus pontos de inserção, mas não tem problema. Vou criar essas geometrias facilmente. Temos os nomes e comprimentos. Sei que estamos chegando ao fim já, falta só 5 minutos, mas eu não quero deixar vocês na mão em relação a esse exemplo. E a partir dessa estrutura, tá? Vamos focar só nessa parte metálica aqui. Eu consigo fazer os ajustes e os cortes das peças montando esse quadro de uma maneira muito mais prática ou muito mais dinâmica, tá? O que eu quero também que vocês entendam, vamos supostamente editar aqui. Eu tenho um recurso de biblioteca já parametrizável, tá? O meu recurso de edição. E uma vez que eu faço isso, deixa eu voltar para cá. Uma vez que eu confirmo aqui, ele vai reduzir todas essas minhas peças para essa minha estrutura. Consigo fazer o trim também com uma base de seleção e um objeto. Ele vai reduzir, deixa eu só inverter a minha face, e ele vai cortar o meu objeto aonde que é necessário. E aí eu tenho então o meu pergolado baseado no Revit com a estrutura do Inventor. Ah, mas e agora? O que eu posso fazer? Você pode pegar essa sua estrutura, habilitar aqui o Open, literalmente fazer o environment, bin content, e aí nós voltamos na explicação anterior do export. Uma vez que eu exporto esse meu objeto, está tudo feito. Porque você não vai precisar ficar modelando essas suas estruturas no sistema do próprio Revit. Você vai ganhar tempo e vai ganhar muita agilidade. Ok? Novamente aqui ele fala que eu preciso simplificar, não vou simplificar. Vou salvar isso como um frame TT, vamos jogar aqui como um frame TT, vamos ver se ele vai salvar. Espero que dê tempo de fazer, temos 3 minutos ainda. Pessoal, deixa eu ver quem ainda está conosco aqui. Vamos lá. Vamos habilitar aqui, está todo mundo por aí ainda. Ok, não quero ver o relatório dessa vez. Vamos partir para o nosso Revit com a nossa estrutura, componente, carregar família, frame, RFA. Deixa eu só tirar aqui o meu ponto de section. Deixa eu só tirar meu section. Pronto, agora sim. Vamos ver aqui aonde ele inseriu. Ah, tá aqui, ó. Como nós estávamos com o View Cube habilitado, ele automaticamente não deixou eu inserir ele na vista. Mas está aqui, ó, a nossa estrutura de frame carregados dentro do Revit. Beleza? Pessoal, eu espero que em 1 hora eu tenha conseguido demonstrar para vocês a facilidade de criar famílias em RFA. Espero que isso aqui tenha sido bem dinâmico, até para vocês que querem ganhar dinheiro de uma forma diferente. Pesquisem empresas que têm produtos, mas querem disponibilizar os arquivos RFA. Hoje em dia o mercado está carente de famílias bem trabalhadas. Uma coisa que eu também acho interessante é, se você vai para uma empresa e tem aquela filosofia um pouco mais arcaica, eu não consigo trabalhar porque são 2 programas. Não, leve essa filosofia e demonstre que essa facilidade, a interoperabilidade entre Revit, entre Inventor, já é uma realidade, não é nada de outro mundo e facilita muito o seu dia a dia. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui os nossos comentários, se tem algum comentário. Pessoal, novamente eu quero agradecer a todos, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã temos o nosso último Tech Track, que é o Tech Track, é o 8º já que a gente vai estar executando. Eu peço para que todos acessem as redes sociais da Pars do Brasil, tanto no Instagram como no YouTube, ok? Os links eu vou passar para vocês aqui, deixa eu deixar certinho, escrever aqui, Pars do Brasil, no Instagram, ok? Aqui, ó, Pars_Brasil. Vou copiar para vocês aqui no nosso chat. Quem quiser acessar, acesse lá, Pars do Brasil. Opa, ele copiou ou não copiou o link? Eu acho que não copiou o link. Acho que copiou sim. Agora foi, Pars do Brasil. Beleza?
e eu espero que vocês tenham gostado. Galera, como sempre, quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e fui!